Nesse vídeo a gente vai falar sobre o problema de resolução de nomes, que é um dos problemas básicos em sistemas distribuídos, para a gente poder fazer as partes se identificarem e trocarem informações entre si. No problema de resolução de nomes, o mais importante é a gente definir, né, o que a gente está chamando de nome nesse contexto. Então, nome para a gente vai ser qualquer padrão que é associado a uma entidade, a um objeto, a um servidor, a um programa que está executando na rede. E nomes podem ser normalmente dois tipos. Um endereço, que é um nome que traz uma informação de localização. Então a gente sabe onde que alguma coisa está pela informação que está associada com aquele nome. Ou um identificador, que traz uma individualização de um objeto, processo, pessoa dentro de um sistema distribuído. Normalmente, identificadores são nomes que valem por um longo período de tempo, enquanto a gente tem uma tradição de considerar que endereços podem mudar ao longo do tempo. Normalmente, essas coisas são separadas, mas, por exemplo, em certas aplicações, quando a aplicação não vai executar por muito tempo, o endereço onde ela está executando pode servir como identificador dela, porque ela não vai ficar ali tanto tempo assim. Já, por exemplo, no caso de RPC, RPCs têm que ter um nome de serviço bem definido, independente de endereço, porque o serviço existe por muito tempo e o servidor pode mudar ao longo do tempo. Esses dois conceitos são os dois tipos de nome que a gente vai lidar com eles normalmente. E assim como a gente tem esses nomes, a gente tem então que tratar com o que a gente faz com eles, qual que é o tipo de problema que eles trazem para a gente. Primeiro é o problema de resolução de nomes em geral. Então a questão é, eu tenho um certo nome, eu quero pegar informações que estão associadas com ele. Dado um nome, eu quero extrair outras informações, como, por exemplo, qual que é o servidor de correio do DCC-UFMG. Então o nome aí é DCC-UFMG. A informação que eu quero é qual que é o servidor de correio. Outra, qual que é o valor que está associado com uma chave no CORD. Então eu tenho uma chave, eu quero ter o valor associado com aquela chave. Quais são os dados de um usuário de uma organização? Qual que é o nome dele, qual que é a senha, qual que é o tipo de serviço que ele pode usar, quais são as características do emprego dele, que sala que ele normalmente ocupa. São informações que podem estar associadas com o usuário. Qual que é o servidor de correio da UFMG? Então, de novo, o nome que eu tenho é UFMG e a pergunta é qual é o servidor de correio associado, e mais especificamente qual é o endereço do servidor de correio do UFMG. Então, nesse caso, a gente está tratando de um problema de endereço em particular. Normalmente, resolução de nome é um problema de consulta em dicionário. Eu estou com a informação de nomes organizada em uma estrutura, um dicionário, e eu tenho que extrair dali qual que é a informação que está associada com ele. Desses nomes todos, a gente viu que um tipo especial é o endereço. Então a gente tem como um subconjunto o problema de mapeamento de nome para endereço. É Name Address Mapping, em inglês. Nesse caso, eu quero saber onde que alguma coisa está, dado o nome que eu tenho para aquela coisa. Então, exemplos de consultas de mapeamento de nome para endereço, algumas a gente já viu no slide anterior, são qual que é o endereço do servidor de correio do DCC? Qual que é o endereço IPv6 do site de buscas do Google? A gente normalmente não pensa nisso, mas quando você vai fazer uma busca no Google, você tem que abrir o site. E o seu navegador vai ter que fazer esse mapeamento. Você está dando para ele o nome google.com e ele tem que obter o endereço ou IPv4 ou IPv6 daquele site para poder fazer a consulta. No CORD, como é que eu acho o par no CORD que tem uma determinada chave? Como é que eu acho o endereço físico de um computador na rede, o MAC address, que aparece às vezes na hora que a gente está dando boot na máquina? Como é que eu acho o MAC address de um outro computador que eu quero comunicar com ele? Qual que é o porto onde que está executando o servidor de RPC de um serviço qualquer? Esses são mapeamentos de nome para endereço que a gente tem que fazer em uma aplicação distribuída. No processo de resolução de nomes, a forma como a gente faz o mapeamento de nome para valor, a recuperação de informação associada com o nome, depende da forma como a gente organiza esses nomes.
Então, os nomes, em geral, podem ser classificados em 3 categorias diferentes. Os nomes planos, ou no inglês flat, os nomes estruturados e os nomes baseados em atributos. Vamos ver cada um deles separadamente. No caso dos nomes planos, os nomes são então simplesmente sequências de bits ou caracteres que não têm nada que separa uma parte da outra nessa definição da sequência. Então, para resolver um nome, a gente tem que fazer uma busca exaustiva dentro desse espaço onde esses padrões estão definidos. Tem que fazer uma busca exaustiva no diretório. Ou tem que usar um esquema de tabela de índice, uma tabela de hash, algum tipo de estrutura desse tipo, que faça para a gente o mapeamento entre o nome e a informação que está associada com ele. Isso pode ser feito por exemplo, uma busca no arquivo local. Então, eu tenho todo o meu dicionário como um arquivo local, eu procuro pelo nome dentro desse arquivo. A gente vai ver um tipo especial, que é o tipo de consulta direta na rede, ou pode ser um serviço centralizado, como no caso de RPC. Ou ainda pode ser um esquema de uma rede P2P, onde a tabela está toda distribuída entre os nós da rede. Uma observação é que o livro do Van Steen e Tannenbaum fala, nessa parte de nomes planos, sobre implementações hierárquicas. Tomem cuidado com isso, se quiserem podem ignorar essa parte do livro. A primeira coisa que a gente viu foi uma consulta direta na tabela, no arquivo. Essa é muito simples, então vamos para a próxima. A consulta direta é o que acontece, por exemplo, no protocolo ARP, que é o protocolo de resolução de endereços numa rede local. A ideia é que eu tenho um cliente A que quer conversar com uma outra máquina B. E para isso ele precisa saber qual que é o endereço de rede daquela máquina B. Então a pergunta que a máquina A quer fazer é qual é o endereço MAC de B. Para isso ela faz um broadcast na rede. Ela manda uma mensagem que vai se propagar pela rede e chegar para todas as máquinas da rede. Quando essa máquina chegar na máquina que tem informação, nesse caso B, o B responde: meu endereço é tal, tal, tal. E agora A e B podem comunicar diretamente. Nesse caso, eu não tinha uma tabela, eu não tinha nenhum tipo de índice, eu simplesmente fiz a pergunta na rede toda, por broadcast, e esperei pela resposta. O outro tipo de exemplo que a gente viu é o tipo de consulta por um servidor centralizado. E um exemplo seria um registry de um serviço de RPC. Então existe uma máquina que é o registry de RPC, um diretório que vai manter lá a identificação de quais serviços de RPC que estão conhecidos na rede. Quando eu disparo um serviço de RPC num servidor, ele vai então se registrar na máquina onde ele está e vai contar para o diretório de RPC, para o registry, em qual máquina que ele está. Ele vai falar: eu sou o serviço de NFS, por exemplo, e eu estou rodando nessa máquina aqui. Agora, quando um cliente quiser acessar um serviço, ele vai chegar e vai procurar junto ao registry saber em que máquina eu encontro o serviço X. Se esse serviço estiver registrado, o servidor vai me retornar uma resposta e aí eu posso me comunicar com o servidor que está naquele lugar. Então esse é um serviço onde eu tenho só um servidor centralizado que mantém a tabela de nomes, que mantém o diretório. Eu consulto aquele servidor e aí eu tenho a informação que eu preciso. No caso de serviços de P2P, uma consulta por uma DHT, que é o termo geral que a gente dá para tabela de hash distribuída, um exemplo é o CORD. Então, esse círculo representa um anel de CORD, onde eu tenho chaves numeradas de 0 até 31. Os servidores são os nós em cinza, e cada vez que um nó entra na rede, ele organiza com os vizinhos que parte do anel que ele vai tomar conta. Então agora digamos que eu tenho no nó 4, eu quero fazer uma consulta pelo valor 26, pela chave 26. Então a estrutura do CORD, a estrutura de toda a tabela de hash distribuída, parte do princípio de que cada nó conhece alguns vizinhos, que a gente chama de finger table. No caso, consideremos que o nó 4 conhece os vizinhos 9, 14 e 20. Como eu estou procurando pela chave 26, eu sei que essa chave 26 está depois do nó 20, que é o mais longe que eu conheço. Então agora eu faço uma pergunta para o nó 20, perguntando pelo 26.
O nó20, por sua vez, ele também tem lá a sua tabela de vizinhos, a sua finger table. E nesse caso aqui, digamos que fosse 21, 28 e 4. O único nó que o 20 conhece, que ainda está antes da chave 26 que eu estou procurando, é o 21. Então eu vou perguntar agora para o nó 21 sobre aquela chave 26. No caso do nó 21, ele conhece os nós 28, 1 e 9. Então ele agora sabe que ele não conhece mais ninguém entre ele e a chave 26. E nesse caso, o responsável pela chave 26 vai ser o 28, que é o primeiro vizinho que o 21 conhece. Então agora o 21 pergunta para o 28 e vai responder se ele conhece ou não alguma coisa associada com a chave 26. Então nesse processo, eu vou passando de um par para o outro, eu vou roteando a minha consulta de um par para o outro até chegar no nó que tem a resposta que eu estou procurando. O outro tipo de espaço de nomes que a gente tem é o espaço de nomes estruturados. No espaço de nomes estruturados, um nome ele tem partes e cada parte tem um significado separado. A estrutura que define a divisão dessas partes pode dividir o problema de resolver um nome em vários servidores. Eu posso ter que consultar servidores diferentes para resolver partes diferentes do nome que eu estou querendo tratar. Como eu tenho vários servidores, os servidores têm que ter algum tipo de referência entre si, eles têm que se conhecer. Isso para a gente, nesse caso, é fácil porque o nome é estruturado, então existe uma estrutura que relaciona um servidor com o outro. Um exemplo clássico é o servidor de DNS ou um servidor de arquivos. Em todos os dois, a estrutura de nomes define que tem um servidor que está num nível mais alto, que depois ele pode conhecer servidores num nível mais baixo. Essa figura, que está no capítulo 5 do livro, mostra uma relação entre o DNS e servidores de nomes. Então a gente tem uma camada global aí, que seria o DNS no nível mais baixo dele, no nível perto da raiz. Depois, cada organização tem o seu nível de DNS interno, que é chamada camada administrativa. E aí, se você está procurando por uma URL, o final da URL pode ter uma sequência de diretórios até chegar no arquivo que você está procurando. E isso seria um outro nível de nomes dentro de cada máquina, que aí nessa figura é representado como o nível gerencial que vai estar associado com cada máquina. Resolver um nome agora é, por exemplo, o que a gente vê no caso do DNS. Eu tenho vários servidores, mas esses servidores têm uma estrutura bem definida entre eles. Então, eu tenho um servidor local, que é aquele que cuida dos clientes de uma certa rede. O servidor local tem que conhecer um servidor raiz. O servidor de raiz conhece quem está abaixo dele, por exemplo, o servidor do FMG. E o servidor do FMG conhece os servidores que estão dentro do FMG, por exemplo, o servidor do DCC. Então, se um cliente em algum lugar pergunta pela cerro.dcc.fmgbr, o servidor local vai perguntar para a raiz, o servidor da raiz vai tomar uma postura que é o que a gente chama de comportamento iterativo de um servidor, onde ele não vai resolver o problema, ele só vai dizer, olha, eu não sei, mas pergunta para o servidor do FMG que ele sabe. E ele retorna então a informação para o servidor local perguntar para o servidor do FMG. Agora o servidor local conhece o da UFMG, faz a pergunta, e nesse caso desse exemplo, o servidor do UFMG vai resolver o problema diretamente. Então ele tem um comportamento que a gente chama de comportamento recursivo. Como ele conhece a estrutura, ele decide ele mesmo perguntar para o servidor do DCC qual é o endereço da máquina cerro.dcc UFMG-BR. Quando agora a resposta volta, eu posso encaminhar essa resposta até o cliente. Seja pelo comportamento iterativo ou recursivo, esse processo depende de que servidores conhecem uns aos outros para esse processo poder ser resolvido. Essa é uma característica das consultas em espaços de nomes estruturados. O outro tipo de espaço que a gente viu é o espaço de nome baseado em atributos. Hoje em dia é muito comum a gente trabalhar com esse tipo de espaço. No Gmail, por exemplo, a gente pode atribuir labels ou rótulos para cada e-mail e depois fazer procura pelos rótulos, pelos labels. Então a gente está associando atributos às mensagens. Nesse caso aqui, então, eu estou associando com cada entidade, com cada objeto, processo, serviço,
vários pares atributo valor, vários pares chave valor. E aí agora eu posso ter todos esses atributos num espaço plano, ou, o que é mais comum, eu posso criar uma estrutura, uma hierarquia entre atributos que vão simplificar o meu processo de fazer consultas dentro dessa solução. E agora, as buscas vão procurar por combinações de atributos. Eu quero os objetos que têm o atributo x igual a tanto, e o atributo y igual a tanto. Eu quero saber qual que é o objeto que tem um atributo nome igual a blá blá blá. São consultas que eu posso fazer. Isso vai exigir buscas exaustivas, em geral, mas eu posso reduzir o tamanho da busca considerando a estrutura que tiver associada com os atributos. Um exemplo ilustrativo do serviço de nomes baseado em atributos é o LDAP. E num vídeo separado a gente vai falar sobre LDAP para mostrar mais detalhes desse tipo de estrutura. O processo de resolução de nomes é uma das características básicas de sistemas distribuídos. Antes da gente poder fazer sistemas que estão distribuídos em várias partes trocarem informação, eu tenho que ser capaz de identificar cada uma dessas partes, dizer onde que elas estão. Então esse é o processo de resolução de nomes dentro desses sistemas. Como exemplos, a gente falou de vários tipos e, em particular, 3 deles estão associados com outros vídeos dentro dessa disciplina. A gente tem um vídeo específico sobre DNS, a gente tem um vídeo específico sobre sistemas peer-to-peer organizados segundo tabelas hash distribuídas, DHTs, e a gente tem um vídeo sobre o aplicativo LDAP, a aplicação LDAP, que faz resolução de nome baseadas em atributos.